eu devo fazer para ser milionário? A maioria das pessoas, elas definem o sucesso como aquilo que os outros podem ver. Se a sua definição de sucesso passa por isso, você não tem, nunca vai ter sucesso. Sucesso não é o que os outros podem ver, é aquilo que você vive. Eu cheguei lá e lá não tem nada, e eu tô aqui sozinho e em depressão. Eu quero ser um CEO agressivo, mas ao mesmo tempo ter um esposo presente. Como é que eu vou ser um empreendedor agressivo e ao mesmo tempo manter meu casamento sólido? Interessante que a sua pergunta ela já veio enviesada, né? Como é que você, que luta em tese pela tua família, não está presente ao ponto de não saber que a tua filha única vai casar depois de 15 dias? Qual foi a última vez que você esteve com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, presente, sem o celular na mão e sem a cabeça na operação? Já houve vezes, literalmente, de CEOs, fundadores de empresas de bilhão, chorar na minha frente. Eu tive que aprender sobre o valor do dinheiro da pior forma possível. Você precisa usar o tempo que você tem enquanto é tempo, enquanto há tempo. João, por que as pessoas que estão acompanhando esse podcast precisam ouvir até o final? O que você tem a dizer para eles? O que você faz? Por que eles precisam acreditar em você como conselheiro? Primeiro quero agradecer a Deus e a você pelo convite. E eu verdadeiramente digo que ninguém precisa confiar em mim como se o que eu dissesse fosse verdade absoluta. Ou uma promessa de faça isso e você vai conseguir algo. Porque não é assim que funciona. Até mesmo o tempo imprevisto, ele sobrevém a todos. Mas o que eu digo é que tudo aquilo que eu falo, ele vem de algo que eu vivi, que eu presenciei. Então, ao longo dos meus 25 anos empreendendo, foram mais de 1.100 pessoas aconselhadas, mais de 40 empresas que eu fundei ou eu tive associação de alguma forma. E tudo é a partir dos meus próprios erros, dos erros que eu vejo, dos erros que eu vi. Então, eu não falo simplesmente para poder as pessoas quererem acreditar. É baseado naquilo que, efetivamente, eu entendi que existem formas de você tomar decisões mais inteligentes e evitar algumas coisas que podem sair caro demais, tá? Então, é basicamente isso. Não acredite em mim. Acredite naquilo que eu vivo e, se você executar, os resultados que você mesmo vai ter. João, você é meu conselheiro e você sabe, eu tenho 32 anos e eu já criei 2 fintechs, estou criando a terceira. Eu fui convidado por um grupo de investidores para tocar essa empresa, desenvolver essa empresa, essa fintech, que hoje está avaliada em 20 milhões e que a gente quer que chegue em 200 milhões e que seja vendida por 200 milhões ou mais daqui a 5, 7 ou 10 anos. Então, esse é meu papel hoje. Desenvolver essa fintech para ser vendida em até 10 anos. Só que eu, na cadeira de CEO, percebi que eu precisava de um conselheiro como você para poder tocar tanto o time comercial como gestão de métricas e KPIs, contratação, coisas que eu percebi que eu não sabia e eu precisava de alguém para me ajudar. Como eu saio de uma operação regional, que hoje ainda é muito São Paulo, com 30 parceiros que fechamos no primeiro semestre dessa empresa, para mais 100 novos parceiros B2B, clientes, ao longo dos próximos 12 meses, eu consigo vender essa empresa em 10 anos? Eu consigo desenvolver essa empresa? Eu consigo ficar milionário em 10 anos? Maravilha. Antes de eu te falar sobre time comercial, escala, expansão, tem um ponto que é crucial a gente falar. Você começou falando que foi convidado para ser CEO de uma empresa que hoje você tem 1% e que, se tudo der certo, daqui a 10 anos, você pode ter 15%. É o que eu digo que é o como pré-estabelecido. O que eu estou querendo dizer? Quando o seu como ele vem antes de um porquê que seja inabalável, quase qualquer coisa grande ou razoavelmente grande pode fazer com que você se pergunte a respeito de tudo, inclusive sobre se efetivamente aquilo que você estava começando a trilhar era o teu caminho. Então a pergunta ela vai muito na linha de: e se essa fintech amanhã não der certo? Junto vai teu sonho de ser livre? Junto vai seu sonho de ser milionário? Porque se sim, existe algo tão enraizado ali
que você não tem um plano. Você está apostando. E isso é um perigo gigantesco, tá? Porque a gente tem que pensar que, além disso, não é um founder construindo o próprio império. É um CEO com uma vesting atrelada a performance e permanência. Só que tem um ponto. 99% da decisão sobre o que é performance não está na sua mão. Então, enquanto não tiver contratualmente estabelecido, objetivamente estabelecido, o que é performance? É sobre a velocidade do crescimento? É sobre a margem? É sobre o quê? Se você não tiver isso pré-estabelecido e no contrato, você está talvez esperando que lá na frente ocorra algo que possa não ocorrer. Então, esse é um ponto que é muito importante. O segundo ponto é começar a olhar de onde vieram esses 30 clientes iniciais. Né? Você falou, até trouxe São Paulo, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa rampagem do 0 aos 30? Houve uma rampagem? Houve um aprendizado contínuo? Houve realmente uma atração? Ou foi um mês repetido 6 vezes? Porque se houve uma atração, a gente está vendo que efetivamente pode ter um crescimento de escala. Se não houve, tem 2 possibilidades. Ou vocês bateram num teto, o que eu não acredito, senão não teria aceito ser seu conselheiro. Pouca execução do mesmo ao longo dos outros 5 meses, se começou já com 5, 6 vezes, tá? Então, isso é bem importante para que a gente vislumbre como que vai ser essa sua escala, tá? E o terceiro ponto, e para mim é o primeiro, é a tua cadeira. CEO e vendedor. Tem coisas que você já me trouxe, que é normal quando você está começando um negócio, que você seja basicamente uma empresa de um homem só. Mas mentalmente você tem que saber onde você vai estar, que cadeira que você vai ocupar, porque se você tentar é predisposição à falha, estar como CEO e como vendedor ao mesmo tempo, talvez, olhando para trás, seja o gerador daquele teto, porque você não vai conseguir fazer as 2 coisas bem. No final das contas, você vai acabar fazendo tudo na mediocridade. Esse é um ponto que a gente precisa olhar, tá? Porque o carisma do dono, a gente está vendo cada vez mais os founders, eu também faço isso em algumas das minhas empresas, aparecendo. Lembra da jornada do consumidor, Philip Kotler? Assimilação, atração, arguição, ação, apologia. Carisma está lá no começo. E, obviamente, reforçando a confiança ao longo da jornada. É assimilação, é atração. O resto é processo. O resto é um vendedor treinável que, a partir do momento que você cria uma prova de conceito, ele consiga repetir sem você ser este cara ou estar do lado desse cara. Então, esse é o jogo que, se a gente não se atentar, tá fadado a dar ruim desde o começo. Porque as empresas, elas têm 3 grandes desafios. Inicialmente, é dinheiro, é caixa, é sobrevivência. Depois, é processo. E por último e para sempre, pessoas, gente. O que eu estou enxergando é que vocês estão saindo do estado de sobrevivência, ou seja, já está gerando um caixa, querendo partir para a próxima fase. Só que se a gente não tiver a clareza de que a próxima fase pega a Proof of Concept, pega a prova de conceito, estabelece-se um processo, começa a botar ele para funcionar, não só com você, mas com outros, deu certo, a gente escala. Esse é o jogo para que a gente possa não só trocar a praça, que é sair de São Paulo e expandir, mas sabendo desde o início qual canal que a gente foca, o que a gente faz, como é que cria o processo, como é que eu vou repetir o processo, para poder olhar todos os números e a gente ir saudável. Sem apostar que lá na frente vai dar lucro. Tem que começar dando lucro no dia 0. João, eu vou pegar esse gancho que você trouxe aqui das fases. Porque quando eu fui convidado para esse papel, para desenvolver essa empresa, eles me deram 1% de participação nessa empresa. E eu vou conquistar ao longo do tempo mais participação, podendo chegar até 15% de participação da empresa ao longo do tempo que eu vou desenvolvendo essa empresa. Faturamento, lucro, receita. Só que eu trouxe aqui uma reflexão do empreendedor Bruno Perin, que ele postou no LinkedIn uma pesquisa realizada na Irlanda, que as pessoas têm a cabeça de uma ovelha. Então, na Irlanda foi feito um estudo neurocientífico que quando os fazendeiros soltavam as ovelhas para andar e elas não enxergavam um fim no horizonte, era como se elas tivessem que caminhar para sempre. E por isso não caminhavam. Para resolver isso, eles colocaram alguns muros em alguns pontos que a ovelha enxergasse um fim. Então a ovelha visualizava que tinha que caminhar até o muro. Ali a mente dela percebia que precisava caminhar até lá. Ela chegaria naquele objetivo e depois apontavam para um próximo muro.
Dessa forma, conseguiram que as ovelhas percorressem grandes distâncias. E na nossa cabeça também funciona assim, a minha visão. Quando a gente coloca objetivos que são distantes, eu quero chegar em um faturamento de 200 milhões, eu quero vender a empresa daqui a 10 anos, 200 milhões. É algo distante. E eu quero quebrar esses muros, eu quero colocar metas mais palpáveis, mais curtas. E eu preciso da sua ajuda nisso. Eu quero quebrar grandes objetivos em metas menores e visíveis. Então, no primeiro semestre, como eu te falei, a gente fechou com 30 novos clientes B2B. E este ano, a meta é fechar com 100 novos clientes. Como que eu quebro essas metas menores anuais para chegar na minha meta de 10 anos? O que eu devo fazer? Como que eu faço um passo a passo do que você falou? Um plano de ação. O que eu devo fazer para ser milionário? Milionário é uma consequência ou não natural daquilo que você faz, somando esforços com resultados invisíveis até se tornar algo exponencial e cumulativo. Você sabe, e se não tivesse aqui, a porrada seria um pouco mais diferente com relação a... Não é sobre ser milionário, tá? Mas isso a gente vai deixar para daqui a pouco. Quando você fala de ovelhas, tem duas coisas que eu queria falar a respeito de ovelhas e metas. Primeiro, é saindo de ovelha e indo para gado, né? Um dos meus investimentos é em gado. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu vi isso e foi incrível, é que quando a gente pegava um gado e tirava de uma propriedade e colocava para outra, a primeira coisa que ele fazia era percorrer o perímetro, saber quais eram os limites, ter uma visão do todo. Eles não são empreendedores, naturalmente, mas eles estão ali fazendo algo semelhante ao que as ovelhas fazem lá na Irlanda e em qualquer lugar do mundo. Para isso, o que eu digo é importante você ter a visão do todo como o teu farol. Aquilo tem que mover você na direção correta, e um farol, ele está lá para permitir que você desvie algumas coisas, mas não vá para os cantos escuros. É imprescindível que você quebre aquilo que é grande em pequenas coisas, porque senão você sempre vai se lembrar do quão grande é, quão pequeno você é, vai olhar para o seu passado, olhar para o teu presente, olhar aquilo que você não tem para construir aquilo que você não tem, e você vai desistir. Então, existem 3 camadas, que é resultado, comportamento e a identidade. A gente tem que focar naquilo que a gente tem que fazer, baseado num comportamento, para que a gente possa obter esse resultado lá na frente. Vou dar um exemplo muito claro. Você está buscando 10 milhões, que seja. Imagina que você quer perder 10 quilos. Uma pessoa, quando quer perder 10 quilos, se ela for baseada na primeira camada, que é resultado, se ela não perde nenhum grama ou aumenta o grama de um dia para o outro, o que ela faz? Ela desiste, porque aquilo que ela está fazendo não está gerando resultado. Mas não é um efeito imediato, é um efeito composto. Primeiro você constrói um hábito, para depois você construir os resultados. E eles vão vindo aos poucos. E é a mesma coisa aqui. A gente precisa construir aos poucos para sair de algo que é gigantesco para algo tão quebrado que eu saiba amanhã exatamente que parte do todo que eu devo fazer. Quando eu sei que parte do todo eu devo fazer, automaticamente eu já estou respondendo que todas as outras coisas não deveriam estar sendo feitas. E isso é foco, isso é produtividade para você ter isso. Então, olhando para o teu caso, olhando para essa fintech e olhando para esses passos, a primeira coisa é, você já tem informações. Você não está começando do zero. Você tem que olhar, faz um deep dive, um mergulho profundo nesses números dos 30, como eles vieram, de onde eles vieram, como eles são, como é que foi toda essa condução. Você tem que aprender o máximo sobre eles, porque a primeira coisa que você tem que fazer é buscar repetir aquilo que já está validado. Então você foca em um formato, você já tem uma praça, não tenta aumentar, você começa a fazer um mergulho mais vertical. Então você vai primeiro olhar tudo, mapear tudo, comer com farinha. Próximo passo, aí aqui, a mentalidade. Dentro da minha filosofia de vida, o primeiro pilar, e é o mais importante, é uma mentalidade de enriquecimento, porque eu falo sobre liberdade verdadeira, e montar um plano de vida. A primeira coisa é justamente você tirar da cabeça aquilo que hoje você acaba vivenciando, que é ser o CEO e vendedor, tirar o seu modus operandi vencedor de venda e botar num processo. Porque se você bota num processo, a gente consegue fazer a delegação de 4 passos, olha eu fazendo, faz comigo, faz que eu olho e te vira negão. E aí você começa a sair de onde você está para ocupar o lugar que deve ser seu. Fez isso? Ótimo. Você vai começar agora a medir números. Porque não tem como você aumentar algo
que você não tá vendo se tá certo. Se você aumentar, você tá indo na loucura. Então você vai ver desde o começo, cada etapa de conversão, o custo de aquisição desse cliente. Depois que você adquiriu ele, não temos tempo ainda para poder saber tempo de vida, pode fazer uma aproximação, mas se alguém já saiu, já tem uma ideia de churn, começa a entender qual que é o lifetime value, qual que é o lifetime value em cima do custo de aquisição do cliente, você começa a ter um vislumbre para ver se você vai, na hora que escalar, vai escalar prejuízo ou vai escalar algo efetivamente saudável. Depois que você tem isso tudo claro, você precisa testar se alguém treinável, lembra, sobrevivência, ou seja, caixa, processo, pessoa. Se alguém com aquelas características, não é o meu primo ou o meu irmão, não é sobre isso, é sobre quem tem as características que um vendedor, neste caso, precisa ter. Você vai, faz o que você precisa fazer para fazer esse processo, treinou, não só aquele processo que funcionou para você, funcionou para outro. Então a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente analisou, a gente processualizou, a gente testou fora do fato gerador do teste e agora a gente está pronto para a escala. Antes disso, a gente está mais apostando do que buscando crescer. Porque assim, e só assim, o CEO ele vai estar no lugar onde ele deveria estar. Que não é como closer, mas como um drone em toda a operação, sabendo tudo que acontece e cuidando para que tudo aconteça. João, é um dos melhores conselhos que eu já recebi. Eu tenho a estrutura da empresa e de participação baseada num vesting. A minha permanência está ligada à minha performance. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de vesting, de equity. Eu trouxe aqui um pedaço de uma entrevista que eu li no blog Projeto Draft, do fundador da Startse, o Pedro Englert. Ele foi sócio da XP. Ele replicou o modelo de sociedade também na Startse, que é muito interessante. É um modelo que eu acho que, para mim, na minha opinião, é um dos mais sofisticados. Cada sócio começa com participação semelhante na empresa, mas o equity não é fixo. Ele é ajustado pela performance. Cada sócio é responsável por um núcleo da empresa. Se esse núcleo performa mal por um período, o sócio perde parte da sua participação. Essa participação é vendida para outros sócios ou colaboradores que entregam mais resultados. O resultado, quem gera mais valor ganha mais participação e quem performa mal perde espaço. Isso cria um ambiente meritocrático, competitivo e alinhado. Todos acabam tendo incentivo direto para fazer a empresa crescer ou serão diluídos. Então, eu gostaria de um passo a passo aqui, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, pensando nessa estrutura de vesting e equity. Maravilha. Antes da gente falar de ano 1, ano 2, ano 3, eu começaria pelo ponto que é mais sensível, que é o vesting, principalmente o seu. Quando a gente pega a referência de empresas que, como você bem disse, começaram como sócios igualmente donos, ou com algo pré-estabelecido e arranjado entre eles, essa meritocracia e divisão de acordo com aquilo que eles efetivamente executarem, ela está meio que pré-estabelecida e está tudo ok. Porque quando a gente fala sobre vesting, olhando para você, começando com 1%, e falando do que a gente já tinha conversado antes, que você fala, meu foco primeiro é um ano cresce, o segundo ano eu busco lucro, e o terceiro ano, aí eu vou começar a arrumar tudo para governança, M&A. Assim, não é bem assim que eu gostaria que você seguisse, tá? Vesting é como se fosse uma algema dourada. Ela é bonita, chama atenção, mas é uma prisão. Você está preso. Você está preso, neste caso, a performar e permanecer e baseado em critérios que muitas das vezes não estão pré-estabelecidos. Quantas vezes eu vi, a gente falou, eu não tenho nem contrato, não é o seu caso, mas eu não sei se no contrato está pré-estabelecido o que são essa performance. O que é performance? É você crescer X%? É você lucrar? É você fazer o quê? Está baseado em quê? Porque a gente precisa efetivamente ter essa visão do todo. Se é retenção, se é margem, se não é. Porque tudo aquilo que não está estabelecido é subjetivo. E você não tem como CEO, não como vendedor, tomar decisões, por mais que você tenha 1%, para chegar ao 15%, como é que você vai focar em, agora eu estou focando pesado em crescer, estou abrindo mão de um pouco do lucro, estou indo no break-even, porque isso é uma estratégia. E se de uma hora para outra, e isso acontece muito quando a gente tem uma figura do Davi e o Golias, porque
O Golias tem 99%. E ele tem o dinheiro. Por mais que muitas das vezes no começo ele fala, não, vamos lá, acredito, vai dar certo. Se você começa a sangrar focando em uma estruturação em detrimento do dinheiro no curto prazo, pode ser que algum deles ou eles, de maneira geral, decidam que a performance era lucro e você estava focando em crescimento. E ninguém alinhou nada. Então, esse primeiro ponto é o mais importante. Segundo ponto é o entendimento do sequenciamento real do ano 1, ano 2 e ano 3. Eu não acredito que o ano 1 seja pura e simplesmente crescer, pura e simplesmente buscar 100 clientes. Porque a gente tem que ter uma visão, e você tem essa oportunidade, porque você rodou 6 meses antes, muita gente não tem essa oportunidade, mas tem que ter isso na mentalidade, que é, eu não vou crescer um negócio que pode me engolir se eu multiplicar mais vezes. Como é que eu vou multiplicar um problema? Se eu gasto para poder trazer 1, eu vou trazer 100? Se tá pré-alinhado que ok, mas e se não tiver? Você vai começar a escalar prejuízo? Não. Então, primeiro ano, o que eu sugiro fortemente é você efetivamente ter uma prova de conceito. Mostrar que aquilo funciona, dá lucro e é escalável. Porque se tem um MVP ali, se você tem uma prova de conceito, se você já viu que ela é lucrativa desde o começo, que ainda tem poucos gastos, pouca estrutura, você consegue naturalmente buscar estruturar, escalar e ainda estar saudável, tá? Então o ano 1 é sobre isso. Quando a gente fala sobre o ano 2 e o ano 3, a gente tem que buscar aquele equilíbrio, tá? O ano 2, e isso a gente está falando objetivamente sobre você, é como que eu faço para que essa empresa passe a não depender de mim para chegar onde eu quero chegar com ela, sem que achem que eu não sou mais imprescindível para o projeto. Então, você precisa jogar o xadrez, né, nesse momento, porque existe ali uma linha muito tênue entre você operacionalmente ser necessário ou estrategicamente ser imprescindível. O xadrez é esse. Como é que você vai fazer com que o negócio aconteça sem você e os outros vão olhar de fora e vão falar, o cara não tá trabalhando, então acho que a gente não precisa dele. Tchau. Esse equilíbrio dinâmico, ele é imprescindível porque para valer 200 milhões, alguém de fora tem que achar que vale e querer pagar. Ninguém vai pagar se tudo depender de você, por exemplo. Mas ninguém vai pagar, com certeza, se você não estiver lá fazendo com que aquilo ande sem você. E aí você consegue ganhar estrategicamente pontos, porque se você faz o negócio rodar sem você, mas que sem você não rode, tá vendo como uma linha muito tênue? Você consegue ganhar dos dois lados. Ganha para a empresa sem perder para a empresa e nem perder a empresa. E no terceiro ano, não é só sobre checklist de M&A, sobre governança. Não, tudo isso começa no dia 0. Tá? Então, tudo aquilo que... Se a gente pensa o seguinte, se eu tenho um destino pré-estabelecido, não faz sentido eu não planejar a rodovia, o caminho que eu vou construir até lá, do jeito correto. Imagina que eu tô fazendo algo e o meu destino é uma ilha. Eu tô fazendo aquilo tudo de papel, de madeira, ou de algo que quando eu chegar lá na hora de botar na água, vai dar ruim. Ah, porque quando chegar lá na frente eu vejo. Vai dar ruim, óbvio. Então você tem que... Tudo isso aquilo que você tá buscando, objetivando, ele tem que estar no DNA do negócio. Então você, desde o começo, tem que estar no contrato, na relação, na vivência, sobre aquilo tudo que quando chegar, a partir do terceiro ano em diante, você já vai estar tranquilo. Você não vai estar precisando correr atrás de uma maquiagem de governança e M&A, entendeu? Sim. Eu gostei da analogia que você fez do vesting ser uma algema dourada. Como que eu saio da corrida dos ratos? Você tem um plano de ação para isso que você falou? Queria os seus conselhos sobre isso, passo a passo. Bacana. Primeiro, quando eu falo algema dourada, é porque, em tese, o vesting está atrelado ao patrimônio, mas é um sabor patrimônio. Por quê? Muita coisa precisa acontecer, tudo mantendo a CNTP, para que isso efetivamente ocorra e o vesting ocorra. Tá? Então, quando a gente pensa numa sequência, primeira coisa é o quê? Você tem que revisitar esse vesting. Você precisa olhar, sentar e definir quais são essas métricas de performance. Quando você definir numericamente, tem que estar contratualmente. Então o primeiro passo é esse, você olhar aquilo que tudo começa, tudo termina se não estiver bem estruturado. Porque senão, chega lá na frente, você só abriu mão de um bom tempo da sua vida, abriu mão do projeto que eu sei que foi você que começou a ideia e depois foi convidado por um grupo de investidores porque eles tinham a grana, você tinha o know-how e tinha criado o troço
E aí você começou com uma ideia, virou CEO e perdeu tudo e ganhou um pouquinho nessa jornada para poder se manter vivo. Faz algum sentido? Nenhum. Então a primeira coisa é essa. A segunda é você tratar o ano 1 como uma prova de conceito. Repetibilidade, margem, retenção. Então tem que ter os unit economics saudável. Porque falando, legal, se eu multiplicar por 100, vai dar bom. Se eu multiplicar por 1000, vai dar bom. Então isso é sobre o primeiro ano. O segundo ano, é como eu falei, você tem que começar a ver como que eu faço para a operação não depender de mim, mas toda a estrutura precisar que eu exista, para que você não seja descartável. Terceiro ponto é o segundo ano, você sair da dependência. O quarto ponto é você alinhar com o investidor tudo aquilo que vai ou não ocorrer quando tudo ocorrer. Então você tem que estar pré-estabelecido. Como é que funciona? Porque quem que determina se os meus 15% eu posso ou não fazer uso? Imagina que tem lá uma cláusula que você não viu ou não foi criada e depois estabelece-se, e quem tem o dinheiro e a caneta é quem manda, fala, não, você tem que se manter por mais 10 anos e aí o que você conquistou até agora ele vai ser liberado financeiramente só daqui a tanto, senão você não pode pegar. E aí? 1 milhão de cenários pode acontecer. Então é importantíssimo. Revisitou, viu prova de conceito, começou a não ter mais a dependência, naturalmente você consegue estruturar um crescimento, começa a já desenhar esse cenário de saída para que você possa efetivamente construir governança, estruturar tudo do M&A desde agora, sem ter que maquiar só lá no futuro. Por quê? Quem compra negócio sabe se uma parada está só maquiada ou se está no DNA. Então a gente já tem que preparar desde agora para que lá na frente ocorra aquilo que a gente está buscando. Cara, você falando tudo isso, eu fiquei pensando no custo disso. Existe um custo para isso. Eu quero ser um CEO agressivo, mas ao mesmo tempo ter um esposo presente, ter uma família sólida. Como é que eu vou ser um empreendedor agressivo e ao mesmo tempo manter meu casamento sólido? Estar presente nos momentos que eu preciso estar com minha família. Como é que eu me aposento em 10 anos nesse cenário? Como eu vou ter a minha liberdade financeira sem estragar o mais valioso que eu tenho, que é a família? E como é que eu preparo a minha família, meus sucessores, a respeito do patrimônio? Interessante que a sua pergunta ela já veio enviesada, né? Como é que eu sou um CEO agressivo e presente, e tenho uma família? Isso é como se essas duas coisas fossem o oposto. E não é, ou não deveria ser. A maioria das vezes que eu vejo esse tipo de coisa acontecer, é uma narrativa bem contada, porque o ser humano tem uma capacidade gigantesca de subornar a própria consciência, para a pessoa que está... E ela não aprendeu diferente. Ela não sabe priorizar, então ela se mata de trabalhar, não está onde deveria estar. E quando eu falo de deveria estar, existe todo um referencial e depende de cada pessoa. Onde deveria estar é baseado em por que você faz o que você faz. Eu, como você sabe, eu aconselho desde pessoas que estão no início da jornada, comparado a quem já está no topo, até empresas da Fortune 500. Então eu lido com pessoas no começo e no fim, tanto da jornada quanto da vida. Multibilionários em dólar, em euro. E é sempre a mesma coisa. E quando a pergunta que eu faço é por quem? Eu nem falo por quem, né? Por que você faz o que você faz? Porque se falo por quem já fica muito mais fácil eles mentirem. Falo, é pela família. Normalmente eu até acuso. Você sabe que é mentira, né? E quando eu faço a pergunta para provar que é mentira, qual foi a última vez, baseado naquilo que você define como mais importante? Às vezes você é solteiro, às vezes você tem pai, a mãe, é casado, tem filhos. Qual foi a última vez que você esteve com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, presente, sem o celular na mão e sem a cabeça na operação? Já houve vezes, literalmente, de CEOs, fundadores de empresas de bilhão, chorar na minha frente. Por quê? Porque até então, ninguém teve coragem para fazer uma pergunta dessa para ele. Nem ele mesmo. Tem um caso que aconteceu, um amigo meu, ele trabalhava construindo veleiros lá na Europa, é holandês. Uma vez chegou um bilionário, pousou o helicóptero dele do lado do veleiro, ia fazer aquele processo de quebrar champanhe e tudo mais. Aí ele chegou até o meu amigo e falou para ele, sabe qual que é a próxima vez que eu possivelmente vá pisar nesse barco? Ele falou, não sei. Não falou assim porque falou em holandês e eu não sei falar isso em holandês, mas enfim.
Provavelmente nunca. Ele vai ficar aqui parado na Marina, vou ficar pagando a Marina, pagando as pessoas que vão ter que cuidar, eles vão usar e assim vai ser. Aí ele chegou onde ele queria chegar. Ele falou, e você não sabe, a minha filha me procurou semanas atrás pedindo dinheiro. Bilionário, normalmente, e não precisa ser bilionário para isso, tá? As pessoas que não foram ensinadas ou não buscaram aprender a priorizar as coisas na vida, eles fazem tudo pela família e a definição de fazer tudo pela família é se eles têm conforto e dinheiro, tá tudo bem. Então, para ele, um bilionário, quando a filha pede dinheiro, que é algo que se ele venceu, ele deu dinheiro para a família, mesmo que ele não estivesse lá, ele ficou atônito. Mas tá tudo bem, filha? Tá, pai, tá tudo bem, eu preciso de dinheiro. Mas pra quê, filha? Pra comprar uma roupa. Aí ele piorou, né? Pra comprar roupa, tipo, não tem dinheiro nem pra comprar roupa mais? Não, pai, é uma festa. É um casamento. É o meu. E é daqui a 15 dias. Era filha única. Esse cara foi como se ele tivesse caído de um prédio de 100 andares. Como é que você, que luta em tese pela tua família, não está presente ao ponto de não saber que a tua filha única vai casar depois de 15 dias? Isso é efetivamente não ter a visão sobre o que é sucesso. E não tem como julgar ninguém. Porque enquanto você é vítima da ignorância, porque não aprendeu, tá tudo bem. O grande problema é depois que você vê algo, você não desvê. Depois que você aprende algo, cada decisão é uma consequência e, naturalmente, cada coisa que você escolhe, você tem uma renúncia. Quando você descobre que algo é possível, quando você não faz, aí sim a responsabilidade é sua. A maioria das pessoas, elas definem o sucesso como aquilo que os outros podem ver. E eu categoricamente digo, baseado não só na minha vivência, mas de mais de 1000 empresários que eu aconselhei nos últimos anos, se a sua definição de sucesso passa por isso, você não tem, nunca vai ter sucesso. Sucesso não é o que os outros podem ver, é aquilo que você vive. E se você não tem claro a sua definição de sucesso, muito provavelmente você vai pegar emprestada de alguém ou a do mundo. Quantas vezes bilionários, não só falando pra mim, teve um ou outro que já falou publicamente, eu cheguei lá e lá não tem nada e eu tô aqui sozinho e em depressão. Então dinheiro é o que compra tudo? Não é. Então você precisa, obrigatoriamente, saber isso. Se você não tiver essa clareza, você não tem sucesso, não está protegendo nada, você só está vivendo e deixando as coisas acontecer para chegar perto da morte e se arrepender, não por ter trabalhado pouco. Eu nunca vi ninguém chegando perto da morte e falar: eu me arrependo porque eu trabalhei pouco, eu deveria ter trabalhado mais, eu não deveria ter ficado ali aquele dia com a minha família, eu deveria ter ficado mais tarde. Nunca vi alguém se arrepender disso. Porque as pessoas, subornando a consciência, dizem que a família entende. Eles entendem no começo, se acostumam com o tempo, e ao final você não tem nem mais lugar montado na janta porque ninguém mais te espera. E isso, efetivamente, é você correr atrás do vento. Por que raios você faz o que você faz? E eu tô emocionado porque eu tive que aprender sobre o valor do dinheiro da pior forma possível. A minha sobrinha, ela adormeceu na morte na semana de nascer na barriga da mãe dela. Eu nunca vou me esquecer de eu sentado no canto daquele hospital. E quando eu aprendi uma das coisas mais incríveis vida do meu irmão, que ele falou: eu poderia só focar no pior dia da minha vida, mas eu vou abraçar os 9 melhores meses que eu já tive. Então, no meio daquela perda, que eu nem imagino que seja perder um filho, ele veio me ensinar isso. Meu dinheiro, eu poderia comprar o hospital um dia? Poderia, mas eu nunca traria, nunca vou trazer a Catarina de volta. Ali eu aprendi que o dinheiro não compra nada que efetivamente vale. Minha mãe sempre fala que você aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor. Dali eu entrei em depressão, dali eu desisti de tudo. Graças a Deus já tinha meus negócios que eu não precisava mais trabalhar para gerar receita para poder manter minha vida. Mas foi como tudo acabasse. E na verdade foi o recomeço. Foi aí que a gente começa a repensar as coisas. Mas eu falo isso para que ninguém tenha que passar por o que eu passei
para entender a mesma coisa. Não é sobre isso. Sucesso, existe todo um processo que eu ensino quando as pessoas querem aprender e executar, mas resumidamente o que se você amanhã, hoje você tem, você amanhã acordar sem, o que vai fazer com que o seu dia não tenha mais cor, não tenha mais sabor, não tenha mais valor, que você não tenha nem vontade de sair da cama? O seu sucesso está nessa direção. É ali que a gente tem que olhar. Então, porque o mais normal é a gente achar que é falta de gestão de tempo. A gestão do tempo errada, ela é uma consequência da falta de gestão da energia. E tudo isso é falta de gestão de priorização. E tudo isso é porque as pessoas não sabem por que raios estão fazendo o que estão fazendo. Elas só estão fazendo. E elas acostumam, como qualquer outra coisa, a fazer só aquilo. E aí chega um momento que está muito tarde para você voltar. E é isso que é o pior das coisas. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque um CEO, uma pessoa que fica lá 80% do tempo fazendo aquilo que não precisaria ou não deveria ser ele, nos 20% que sobra para fazer o que importa, ele já está cansado, ele já está estafado, já não sobra nada dele. É uma ausência disfarçada, porque ele não está ali, é só o corpo. Tá? Então, é importante a gente ter essa clareza, porque você precisa usar o tempo que você tem enquanto é tempo, enquanto há tempo. Porque não é sobre se os seus pais vão morrer, é quando. Eu não sei quando vai ser. O que você está fazendo para que você não se arrependa depois do ocorrido? Que mentiras você está contando para você para dizer que você está fazendo tudo o que você pode, mas você só vai saber que é mentira quando você perder e vai falar: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter visitado mais. Eu poderia ter ligado mais. Eu poderia estar presente. O seu filho, a sua filha, nunca vai falar que quer o teu dinheiro. Quer você. Mas você ali de verdade. Não é metade de você ali. Então, muitas vezes, tem gente que me fala que tem que ter um sacrifício. Que é abrir mão para poder eu fazer as coisas. Eu abrir mão da família. Se você está abrindo mão do que deveria ser sua prioridade, isso não é sacrifício, é burrice. Porque, no fim das contas, a gente tem tempo, paz ou energia, saúde e dinheiro. Se algo está tirando seu tempo, está tirando tua paz, não tem dinheiro que pague. A gente precisa efetivamente mudar isso. Porque se você trabalha 14, 16, 18 horas por dia, eu sinto muito, mas eu tenho certeza absoluta que pelo menos 30%, 40%, para não dizer muito mais disso, é anestesia, é hábito de fazer aquilo que não deveria estar sendo feito por você, hábito que ninguém deveria estar fazendo. Então é mais uma perda de tempo do que efetivamente você está executando algo. Então, quando a gente fala sobre filhos, a minha filha, graças a Deus, nasceu aposentada. Ela não sabe disso. E, graças a Deus, com 5 anos de idade, que ela vai fazer daqui a 6 dias, ela não assiste podcast, senão ela saberia muito antes. Ela não vai ter que trabalhar por dinheiro. Mas isso não quer dizer que tudo que ela quer eu dou. Isso não quer dizer que não é só sobre que mundo que eu estou criando para minha filha. É que filha que eu estou criando para o mundo. E isso vai em cima do legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Então, para que a herança que eu vou deixar para ela ou para qualquer outra pessoa seja efetivamente usada não de maneira inútil, ingrata ou burra, eu preciso ser um role model. Eu preciso ser o comportamento que eu gostaria que ela fosse. Então, é muito mais sobre ganhar em ações do que ganhar em palavras. Então, eu tenho que me perguntar: que exemplo que eu estou dando para ela todos os dias, para que quando ela estiver pronta e ela vai aprender com o que eu faço, não com o que eu falo, ela efetivamente faça uso direito. Então, é sobre exemplo diário. Assim você naturalmente consegue ser a mudança que você quer ver no mundo. Mas eu preciso de um plano prático. Me fala, como que você consegue tirar um tempo na sua agenda? São blocos de agendas que você faz? A gestão do seu tempo. Vamos lá. O primeiro passo é, como eu mencionei, se você não cuida de cada segundo e cada centavo, né, falando sobre o dinheiro inclusive, alguém está cuidando para você, mas não vai ficar contigo.
Você naturalmente vai comprar coisas que você não precisava para poder mostrar para os outros que você chegou a algum lugar, e você vai reagir à gestão do grito. Quem gritar mais alto vai ter meu tempo. Então a primeira coisa é, o que é mais importante para você? Você já ouviu falar daquela teoria das pedras grandes, das pedras pequenas? Tem até um exercício que foi, e da areia? É sobre isso. Como que eu faço? Primeiro, eu tenho claro o que é o meu sucesso, é Deus e minha família. Se eu estou próximo deles, eu tenho sucesso. Inclusive aquele sucesso que os outros podem ver. Se eu estou longe, se eu me permito afastar, eu não tenho sucesso. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu olhar minha agenda, que eu já te mostrei, ela tá os próximos, ad eterno, todos os blocos que são da prioridade tá lá, em laranja. Então, tudo que é relacionado ao teocrático tá lá, tudo que é relacionado a cuidar da minha saúde tá lá, tudo que é relacionado a ficar com a minha família tá lá. Porque eu só ocupo, com pedras menores e depois areia, os espaços que sobraram depois disso. A maioria das pessoas, se sobrar tempo, ela cuida da saúde, se sobrar tempo, ela fica com a família, se sobrar tempo, ela faz aquelas coisas que, em tese, se são prioridade, deveriam estar antes de qualquer outra coisa. E não é sobre você chegar no nível que eu consigo hoje de metade do tempo eu tô cuidando de mim, da minha família, com Deus, e a outra metade trabalhando. Mas se você não começar com 10 fucking minutos, você nunca vai chegar a 10 horas. A construção do hábito. Lembra? Eu comecei guardando R$5 por semana há 16 anos atrás. Era o que eu podia. Depois 5, depois 10, depois 15. Hoje eu consigo investir milhares de reais por dia. O que aconteceu? O hábito se manteve, a gente só aumentou a quantidade. Então assim a gente efetivamente tem o sucesso certo. Então primeiro, define com clareza o que é sucesso para você. Eu já dei um caminho sobre aquilo que você, se perder, não tem cor seu dia. Depois, coloca na agenda como inegociável tudo que diz respeito à sua definição de sucesso. No meu é família, Deus, minha saúde, então tá lá, pétreo. Depois você vai começar a revisar através de um diagnóstico de tempo, que o que eu faço dura 15 dias, que é você olhar exatamente aquilo que você tá fazendo. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, ela fala que não tem tempo, e todo o tempo que ela tá usando para aquilo que ela tá construindo. Só que o que ela tá construindo, ela nem sabe se é parte do todo que deveria ser o sucesso dela, porque ela nunca parou para definir. Tá? Então você precisa olhar, ninguém sabe se tá chegando num destino que não pré-estabeleceu. Então você primeiro define o sucesso, você começou a colocar as pedras lá, você revisitou a sua agenda para saber onde você tá errando, depois você tem que começar a criar pausas para se cuidar, saúde mental, saúde física, porque se você, ao longo da jornada, não parar para cuidar da sua saúde, a tua jornada vai te forçar a parar para cuidar dela. E eu já vi isso acontecendo um monte de vezes. Tá? Então, por último, você tem que lembrar que, né, o filho, as pessoas, você não vai preparar para herdar patrimônio só com planejamento financeiro. É sobre o comportamento, é sobre exemplo. É mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Tá? Porque, no fim das contas, a grande pergunta não é se dá para ser um CEO agressivo e um pai de família presente. A pergunta é, será que você está organizando a sua vida de uma maneira coerente com aquilo que você diz ser prioridade para você? Porque se você espera, quando eu conseguir isso, quando eu chegar nisso, aí eu vou ter tempo para aquilo que em tese é o mais importante, a sua areia hoje é o que deveria ser suas pedras grandes. E deveria revisitar. João, enquanto a gente conversava aqui sobre esse plano de 10 anos, eu fiquei pensando em quão solitária é a cadeira de CEO. Antes da gente gravar aqui, eu fiz um pedido pra você e você quase me deu um não. Eu sei que sua agenda é lotada e eu pedi que você abrisse pelo menos 20 vagas para as pessoas que estão acompanhando aqui esse podcast, para poder consultar com você, ter conselhos com você. Assim como eu tenho, você tem me aconselhado ao longo desse período, desde que a gente se conheceu. E você tem me ajudado a tomar decisões, tanto no âmbito profissional como pessoal. Se você concordar que a gente abrir essas vagas aqui, aí a gente pode deixar um link para quem achar que faz sentido. E aí você vai escolher quem tá no momento certo, aqui na descrição desse vídeo. Topa? Como eu te falei, você quase ganhou um não, né? E você acabou ganhando um sim com ressalvas, né? 20 eu não consigo, por mais que eu gostaria muito. Porque eu efetivamente, enquanto eu tô direcionando, servindo, eu tô recebendo, né? Então é aquilo, quando você tá ensinando,
você está aprendendo. Isso para mim efetivamente é propósito, tá? O que eu faço não é escalável. E eu não estou pensando em escala, estou pensando efetivamente que a mensagem seja maior do que o mensageiro. Então, 20 eu não consigo, mas 10 eu me organizei, verifiquei e é totalmente factível. Só que ao invés de a gente colocar um formulário para a pessoa ir lá preencher, ela conheceu pouco. Ela pode ter conhecido o suficiente sobre mim aqui. Eu nem imaginei que eu ia trazer algo que ia me emocionar e etc. Mas sobre o processo desse aconselhamento privado, eu preparei, por causa disso, um site, um link, o conselhoprivado.com.br. A pessoa vai poder acessar lá, ver o que é o conselho privado, o que é estar comigo, o que não é, quem você deve ser, ou em que momento você deve estar, para que faça sentido essa troca. Porque vai ter coisa que eu falei aqui, que tem gente que fala, isso é balela, isso é papo de coach. Cara, que bom que você acha isso. Isso quer dizer que você não tá pronto, ou não é a pessoa para mim. Eu não tô dizendo que você tá abaixo daqueles que estão prontos. Você só é diferente. Então, enquanto tem 1000, se um fizer sentido, para mim tá ótimo, porque é com esse um que a gente vai rumo aonde ele definir. Então, é mais sobre isso. Tem lá, dá para poder ele verificar, e se achar que faz sentido, se aplica. Eu vou olhar naturalmente com todo o carinho do mundo, todo o critério do mundo, e vamos ver se alguém mais vai estar comigo assim como você está hoje. Legal. Caminhando aqui para o final, muita gente que está assistindo esse episódio pode achar o Nathan ele só quer dinheiro por dinheiro, e não é isso. Eu quero trazer aqui uma palavra no hebraico que chama kesef. Tem 2 significados essa palavra kesef no hebraico: dinheiro e desejo. Então, o que você faz com o seu dinheiro revela o que realmente deseja. E eu até anotei em uma das nossas conversas que dinheiro pode comprar tempo e tranquilidade. Tempo e tranquilidade pode abrir espaço para o espiritual, mas só o desejo direcionado a Deus transforma isso em busca real. O dinheiro que eu quero conquistar a liberdade financeira daqui a 10 anos, eu posso numa segunda-feira acordar e falar, eu tenho liberdade para não precisar hoje ir até o escritório e trabalhar. Eu tenho liberdade para escolher o que eu quero fazer. Então entra a parte do desejo. Eu tenho o desejo de buscar mais a Deus. Então, o judeu, ele não trabalha arduamente só por dinheiro. Ele trabalha para poder também se dedicar mais a Deus, tirar mais tempos para Deus no final da sua vida. Então, não é dinheiro por dinheiro. É um ponto importante quando você traz isso, né, de trabalhar, né, se esforçar para que um dia possa decidir, numa segunda-feira qualquer, que você não vai para a empresa porque você quer ensinar a palavra, você quer estar próximo de Deus, enfim. O que é extremamente importante? Isso é maravilhoso, tá? A própria Bíblia diz, né, que o dinheiro ele vai te ajudar a comprar segurança, o conforto, mas ela não vai te trazer paz. E Deus, ele não tem um pré-requisito que você seja rico para você se aproximar dele. Então a gente não precisa chegar lá financeiramente para que a gente possa estar com ele. Inclusive, se você no final de um dia olhar para o teu dia e conseguir saber quantas vezes você orou, eu te garanto que você orou pouco. Porque ele está do seu lado 24 horas por dia. Imagina um amigo que está do seu lado e você fala com ele 1, 2 vezes por dia e às vezes fala as mesmas coisas, não é uma conversa. Então, isso é muito importante. Ao invés de, isso é uma sugestão de vivência, a gente esperar poder estar um dia inteiro sem fazer nada no trabalho para que a gente possa estar com Deus, possa ajudar as pessoas, por que não 10 minutos, meia hora na semana, enquanto a gente não chegou lá financeiramente? Porque lembra dos R$5 que se transformaram em milhares de reais por dia? O hábito se estabeleceu. O dinheiro cresceu. Então, quando a gente estabelece isso e vivencia isso aos poucos, a gente consegue muito. Então, o ajuste que eu faria é, não espera chegar lá para fazer isso que é o mais importante, porque, inclusive, infelizmente, a gente nem sabe se a gente vai estar lá quando a gente for chegar lá. Não é anormal, isso eu uso muito e sempre busco dizer, voltando para a Bíblia, falando de Filipenses 2,13, que diz que Deus é aquele que, segundo a vontade dele, ele vai exercer na gente algo para que a gente tenha não só o desejo, como o poder de agir, o poder de fazer. Porque tem vezes, eu sei que eu deveria estar querendo ir para a igreja, eu sei que eu deveria estar querendo ensinar a palavra, eu sei que eu deveria estar querendo ajudar, mas eu não consigo. Quando você pede a Deus o poder e o desejo, ele dá, mas você tem que pedir sem cessar. Então,
esse ajuste que eu queria trazer para você, só porque a gente não tem que esperar nada, a gente tem que começar a fazer agora, mesmo que seja uma pequena parte, porque a somatória de ganhos invisíveis vai fazer com que a gente ganhe algo que é impossível de ignorar. Eu quero terminar com um versículo também. 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Acaba enfatizando esse versículo que o medo paralisante não provém de Deus. Ele nos capacita através do Espírito Santo. Eu quero agradecer você ter vindo aqui, finalizar esse episódio com uma oração, para que esse primeiro episódio desse projeto Podcast Segredos do CEO seja uma bênção na minha vida e para as pessoas que também estão assistindo e vão acompanhar todos os episódios. E também para a minha jornada dos próximos 10 anos, para conquistar minha liberdade financeira e realmente viver o Kessif. Pai, quero te agradecer pela vida do João Rios, meu conselheiro particular. Quero te agradecer por me dar a oportunidade de construir um negócio do zero e também colocar nas tuas mãos esse podcast e a minha jornada dos próximos 10 anos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado.